do Banco do Brasil caindo 60%, os dividendos vão ser cortados, ainda vale a pena investir no banco? Vamos trocar uma ideia sobre isso no vídeo de hoje. Olá pessoal que está falando para o Guedes, sou economista da escola IZT e hoje eu quero te ensinar todo o passo a passo para você analisar um banco da forma correta, para você nunca mais estar se passando sobre esses comentários de a culpa é do governo, a culpa é do Lula, a culpa é da CEO, a culpa é do Haddad, os dividendos como é que vão ser. Eu vou fazer uma análise completa aqui com você, destrinchando todo o passo a passo de como você analisa um banco e entender se ainda vai valer a pena continuar investindo no Banco do Brasil ou se vale a pena você entrar agora e os dividendos como é que vão ficar. Então, para isso, eu decidi trazer exatamente todo esse passo a passo aqui para você nunca mais errar na análise de um banco. Então, eu decidi dividir esse vídeo em 4 partes. Primeiro, como a gente analisa um banco, depois a regulamentação 4966, depois o que a gente espera do Banco do Brasil e depois uma projeção de dividend yield. Então, hoje vamos ter resposta ali para essas 4 perguntas. Então, primeiro vamos começar do começo, né? First things first. Como analisar um banco? O que é que eu devo fazer para analisar um banco? Para você analisar um banco, você precisa entender esses termos aqui. Sem isso aqui, você não vai fazer análise de banco nenhum, tá? Então, esqueça esse negócio de ficar olhando PVP, preço-lucro. Cara, esquece isso, tá? Analisa um banco da forma correta, usando os indicadores corretos na hora de fazer uma análise. Então, eu decidi trazer exatamente esses termos aqui para vocês. Então, o primeiro termo que eu decidi trazer aqui para vocês foi margem financeira bruta ou MFB, tá? O que ela é? Margem financeira bruta é a diferença entre receita com operações, seja de crédito, seja de tesouraria, e despesas de captação. Mede o ganho com intermediação financeira. Pedro, o que é essa tal de margem financeira bruta? Nada mais é do que o quanto o banco está receitando menos o quanto ele está gastando. Então é a diferença de receita, ou seja, crédito e tesouraria, as operações que ele tem de crédito, que é o que? Emprestar dinheiro para outras pessoas, para empréstimos, para financiamento, etc. Menos a despesa de captação. O que é despesa de captação? As despesas que ele tem ali quando vai te pagar os juros de um CDB, enfim, esses tipos de despesas, tá? Então, ele vai medir o ganho com intermediação financeira. O que é intermediação financeira? Nada mais é do que essa diferença de tudo que ele está ali recebendo e tudo que ele está pagando. Margem financeira bruta quer dizer isso, tá? E aí vamos destrinchar um pouquinho das receitas financeiras. Então, o que são as receitas financeiras? Todo o dinheiro que entra com juros de empréstimo, aplicação e tesouraria, tá? Basicamente, receita financeira é isso. E aí vamos destrinchar o que seria, primeiro de tudo, uma operação de crédito. Então, uma operação de crédito nada mais é do que juros vindo de empréstimos e financiamentos concedidos a clientes. Então, uma das formas que o banco tem de fazer receita é ali receber dinheiro que ele ganha vindo ali de juros que ele empresta, seja ali através de um financiamento, seja ali de um consignado, enfim, de um empréstimo normal que ele faz. Então, a primeira fonte de receita de um banco é essa operação de crédito com o cliente. A segunda fonte de receita é o resultado de tesouraria. Pedro, o que é o resultado de tesouraria? Resultado de investimentos, derivativos, hedge e câmbio. Então, são basicamente as operações, digamos assim, de mercado financeiro do banco. A gente chama isso de tesouraria. Então, note que eu segreguei ali as formas do banco ter receita. Então, uma das formas do banco ter dinheiro é a operação de crédito e a outra é tesouraria, tá? Então, a gente tem essas duas formas do banco fazer dinheiro. E o que seriam as despesas financeiras? Então, vamos falar um pouquinho das despesas financeiras. Despesas financeiras nada mais é do que o custo para captar recursos, ou seja, o que o banco paga de juros para cliente e investidor. Então, se você vai pegar seu dinheiro e coloca no CDB do Banco do Brasil, ele vai te pagar ali 15% ao ano. Bem generoso, né? Porque o Banco do Brasil paga menos do que isso no CDB. Mas vamos dizer que ele te paga ali 15% ao ano. E ali você tem uma tia que vai pagar o empréstimo também no Banco do Brasil. E nesse empréstimo o banco cobra 20%. Então, basicamente, a receita de operação de crédito é o quanto ela paga de juros do empréstimo dela. E a despesa que o banco tem é pagando o CDB para você. Então, note que a diferença entre o que a sua tia paga de juros para o banco e que o banco tem que remunerar você por você estar colocando no CDB é basicamente o lucro do banco, tá? É o que a gente chama de receita de intermediação financeira, tá? É esse o significado de receita de intermediação financeira. Tudo que o banco ganhou de juros, menos tudo que ele teve que pagar ali de juros, tá? E aí a gente vem por captação comercial. Então, é uma das primeiras formas de despesas que o banco tem. Então, juros pagos sobre produto oferecido a cliente, CDB, poupança, conta remunerada. Então, se o banco vai pagar juros para você de um CDB, da poupança ou da conta remunerada, ele pega esse dinheiro que ele está pagando juros para você e empresta para uma outra pessoa um juros mais alto. É basicamente assim que o banco ganha dinheiro, tá? É quase uma agiotagem legalizada. Via de regra é isso. O banco pega dinheiro ali barato, empresta mais caro
e ali basicamente isso aí é quase um agiota, só que de forma legalizada, porque ele não vai matar você no final do prazo, caso você fique inadimplente. E pronto, é basicamente isso, tá? E a gente tem a captação institucional. O que é a captação institucional? É o custo de captação no mercado de capitais, ou seja, empréstimo dos bancos, emissão de dívida, etc. No final do dia, despesa financeira é o que sobra quando o banco cobra juros nos empréstimos e paga o que deve aos investidores e clientes. Por exemplo, os juros da poupança e CDB, como a gente já havia comentado por aqui. Então note que o banco tem essas formas de ganhar dinheiro, operação de crédito e tesouraria, e onde ele tem essas despesas é captação comercial e institucional, tá? Isso é despesa de intermediação financeira, despesa financeira, tá? E aí, eu quero chegar no nosso primeiro indicador, que se chama índice de eficiência, tá? E aqui é um indicador muito importante. Vamos lá. O que é o índice de eficiência? Como o próprio nome já diz, é bem sugestivo, vai medir ali, mostrar a eficiência do banco. Então, a gente tem que o índice de eficiência são as despesas administrativas sobre receitas. Ou seja, eu vou pegar tudo que ele tem de despesa administrativa, pagar funcionário, pagar despesa de agência, tudo isso é uma despesa administrativa. Note que não é despesa financeira, é despesa com administrativo. E vou dividir isso pelo quanto o banco receita, o quanto o banco está de dinheiro. Então, o índice de eficiência é exatamente isso. Divide o quanto o banco tem de despesa administrativa pelo quanto ele tem de receita. Mostra se o banco está gastando pouco ou muito para ganhar dinheiro. Quanto menor, melhor. Então, Pedro, qual seria um bom valor de referência para o nosso índice de eficiência? Eu costumo dizer que abaixo de 35% é uma excelente margem ali de índice de eficiência, entre 35 e 45, bom, dentro de um padrão saudável, de 45 a 55 de atenção, porque a gente começa a ter um sinal de custos muito altos, e acima de 55 é um banco muito ineficiente, precisa melhorar muito, tá? Então, notem, guardem esses números aqui, lembrando que são valores de referência para a gente ali analisar o Banco do Brasil mais na frente, mas já começando a entender os indicadores que a gente vai analisar. E aí, a gente tem a receita de prestação de serviço, tá? É mais um indicador aqui do banco. Nada mais é do que receita não ligadas a juros, ou seja, é o dinheiro que o banco faz que não está ligado a basicamente ele está ganhando sobre empréstimos e financiamento. Ué, Pedro, mas se o banco não ganha com empréstimo e financiamento, como é que ele pode ganhar mais dinheiro? É exatamente tarifa de conta, administração de fundo, seguro. Então, tudo isso aqui são outras formas do banco ganhar dinheiro. Ganha dinheiro com cartão, ganha dinheiro com administração de conta, com administração de fundo, tarifa. Então, é outra forma do banco ganhar dinheiro. O banco não ganha só dinheiro de intermediação financeira, ele ganha através de receita de prestação de serviço, tá? E aí, eu quero trazer aqui as despesas administrativas, que são as despesas que vão ser usadas no índice de eficiência, como a gente já havia dito. Então, o que é uma despesa administrativa? Custo com pessoal, tecnologia, manutenção, funcionamento. E aqui vai entrar, como eu disse, salário, vai entrar agência, vai entrar servidor, vai entrar programa. Isso é uma despesa administrativa. Então, dito isso, vamos para o nosso próximo indicador. Aí a gente vai falar do custo do crédito. Pedro, o que é o custo do crédito? Nada mais é do que você ali ter provisões de perdas esperadas. Pedro, o que é uma provisão de perda esperada? Provisão de perda esperada é aquele dinheiro ali que o banco ele está fazendo aquela previsão, o banco ele acha que ele vai perder aquele dinheiro. Pode ser que ele nem tenha perdido ainda, mas ele precisa fazer aquela provisão. Ele já ali prevê que vai perder dinheiro. Então, o custo do crédito, eu vou pegar essas provisões de perdas esperadas, descontos concedidos a clientes e recuperação de crédito, tá? E aí, através disso, eu vou medir ali o impacto que a inadimplência tem na rentabilidade do banco. Porque aqui, como eu disse, eu estou fazendo provisão de perda, alguns descontos concedidos de renegociação, recuperar algum crédito. Então, tudo isso ali vai ter impacto na inadimplência do banco. E aí é basicamente quanto o banco separa para cobrir calotes, ou seja, dinheiro que ele pode não receber. Quer dizer que ele não vai receber? Não. Só quer dizer ali que ele pode não receber, tá? Ele provisiona que ele não vai receber, beleza? E aí, falando de inadimplência, tá? Esse é um indicador muito importante. Inadimplência acima de 90 dias, ou NPL mais 90. Mostra o percentual da carteira de crédito do banco que está com atraso a 90 dias. Mede o risco do crédito. Aqui o que é que eu vou ter? Nesse ponto, eu vou ter basicamente ali quantos por cento da carteira estão com inadimplência, ou seja, não estão pagando há mais de 90 dias, tá? Esse é um indicador muito importante porque mostra ali o risco do crédito, mostra a qualidade do crédito, tá? Um valor de referência bom aqui é abaixo de 3%. Então, bancos que estão com índice de inadimplência de 90 dias abaixo de 3% são bancos que estão ali apresentando ótimos indicadores, tá? Então, um bom valor, como eu disse, é abaixo dos 3%. Dito isso, vamos para mais um conceito, PDD, ou provisão para devedores duvidosos. É basicamente
basicamente ali o dinheiro que o banco tem guardado, que ele separa para cobrir empréstimos que podem virar calote. Lembra aquilo que eu falei? Pedro, já é um calote? Não, mas ele já separa, ele já provisiona ali um valor que ele vai tomar calote, que ele não vai receber. Como eu disse, não significa que o cliente já deu calote, mas tem um risco de inadimplência. E como é que o banco separa isso? O banco tem basicamente uma planilha gigantesca, uma série histórica com muitos dados e informações ali. Então, ele consegue, através de modelos matemáticos, ter uma estimativa do quanto ele vai tomar de calote, do quanto ele não vai receber. E aí ele já separa um dinheiro para isso. Então, ele separa, então, uma PDD ali, né, a provisão de devedores duvidosos. Esse termo você vai encontrar como PDD, PCLD, que é a provisão de crédito e liquidação duvidosa. Enfim, tem alguns termos para dizer a mesma coisa. Aí ele vai basicamente dizer, eu acho que eu vou tomar um prejuízo ali, um calote de 10 bilhões de reais. Então ele já pega e já provisiona, ele já coloca na PDD 10 bilhões de reais ali que ele não vai receber, tá? Então, isso é a PDD. E aí a gente tem aí mais um indicador que é a cobertura de inadimplência. Como o nome já diz, cobre a inadimplência. Esse indicador vai mostrar para mim quanto de dinheiro eu tenho para cobrir a inadimplência. Então, basicamente, é provisões dividido por saldo inadimplente. Indica se o banco tem reserva suficiente para cobrir perdas esperadas. Acima de 200%, o banco é visto como muito conservador, bem conservador. Isso porque ali ele já provisionou, de fato, 200% a mais do que está inadimplente. Então mostra que o banco está sendo bem conservador nas suas premissas. De 100 a 150 é aceitável ter menos folga. Abaixo de 100%, alerta, mostra o risco de o banco não estar protegido contra perdas. Então o que acontece? A cobertura de inadimplência vai dizer assim, lembra aquele modelo matemático que eu fiz? Que eu basicamente ali estimei que eu vou ter 10 bilhões de prejuízo? Tá bom, beleza. Eu vou ter 10 bilhões de prejuízo. Essa aqui é a minha PDD, é o quanto eu estou provisionando que eu vou ter de prejuízo. Então, 10 bilhões, tá aí. Que seria ali de calotes, enfim, que não vão pagar, etc. E aí o que acontece? Provisionei 10 bilhões, só que chega na hora, na prática, 5 bilhões foi o que de fato eu não recebi. A galera realmente ficou inadimplente, na recuperação judicial, não pagou. Então, 10 dividido por 5, a gente tem 2. 200%. Isso mostra ali que basicamente o banco está bem conservador com as suas premissas. Por quê? Porque ele tem o dobro, ele provisionou o dobro do que realmente ele tomou de calote. Então mostra que foi um banco ali bem conservador, tá? Então a cobertura de inadimplência de 200% ou acima de 100% são bons índices de cobertura de inadimplência, tá? Já o índice de Basileia, ele compara o capital do banco, ou seja, o dinheiro próprio que o banco tem e as reservas, com o tamanho e risco do empréstimo e investimento que ele faz. Aqui, basicamente, o banco quer saber, tá bom, se meu índice de Basileia for 15%, a cada 100 reais que o banco empresta, 15% é dele, ou seja, 15 reais é dele. Os outros 85% é basicamente de clientes que ele está emprestando para outras pessoas. Então mostra que basicamente ali o banco ele tem uma condição boa, mas ele ainda depende muito de outras pessoas estarem emprestando dinheiro, tá? Pedro, então por que tem esse mínimo exigido se ele poderia somente pegar dinheiro emprestado? Porque ele está colocando somente o risco dos outros na frente, ele não está colocando dele. Ele precisa ter o capital em risco também, tá? Então basicamente esse é o índice de Basileia. O mínimo exigido pelo Banco Central é 11%, beleza? Então ali outro ponto para a gente ficar de olho na nossa análise. Outro indicador que a gente tem, esse que provavelmente todo mundo já conhece, que é o lucro líquido, que é o lucro após ajustes não recorrentes. Mede basicamente ali o ganho real da operação do banco. Então aqui a gente vai estar olhando o lucro final mesmo, o quanto foi que o banco de fato ele deu ali de lucro no final do período. E aí um ótimo indicador para a gente ver é a relação PDD, que são as provisão de liquidação duvidosa, provisão de devedores duvidosos. Eu vou estar ali o quanto a minha carteira que eu estou estimando tem ali de inadimplência, né, uma estimativa. O banco faz essa provisão, dividido pelo lucro líquido total. Então, mede quanto do lucro que está sendo consumido pela inadimplência. Quanto menor, melhor, mostra que o banco ali ele não está perdendo muito com lucro e provisões. Então, o que eu gosto de dizer? Abaixo de 60, muito bom. O banco gera lucro acima da necessidade de provisão. De 70 a 100, atenção, tá? Uma atenção grande quanto a isso, porque pode indicar uma deterioração da carteira de crédito ou cenário econômico mais difícil. Já acima de 100%, mostra um alerta. O banco está provisionando perda acima do que está gerando de lucro. O que é que isso quer dizer, basicamente? Se eu estou medindo PDD, lucro líquido, mostra que se eu tenho mais de 100, o numerador é maior que o denominador. Ou seja, tá? A PDD é maior do que o lucro. Então, eu
eu estou estimando muito mais perda do que eu vou ganhar de lucro. Aí não faz sentido, você está ali tendo uma despesa maior do que o que você vai ter de lucro. Então aí, zero nexo, tá? Esse é um ponto bem relevante. E por fim, o indicador que provavelmente todos conhecem, que é o ROI, que é o retorno sobre patrimônio líquido, que basicamente ele mede quanto o banco gera de lucro para cada unidade de patrimônio. Mostra a eficiência em remunerar o acionista. Aqui no Brasil, um bom valor acima de 20%, tá bom? Então, um ponto-chave aí, como eu havia dito, é que basicamente a cada R$100 ali que eu empresto para o banco, o quanto é que está sendo feito de lucro, tá? Basicamente o ROI vai dizer isso pra gente. Então note que esses são os indicadores mais importantes que você precisa para analisar um banco. Sem isso aqui, você não vai conseguir entender o que está acontecendo, não só com o Banco do Brasil, mas com qualquer outro banco. E aí, pessoal, eu quero chamar um ponto muito importante aqui para vocês. Lembrando que esses valores que eu deixei aqui, por exemplo, como índice de eficiência, inadimplência de 90 dias, cobertura de inadimplência, índice de Basileia, PDD lucro líquido, ROI, são valores de referência. Isso não quer dizer que se um banco estiver acima ou abaixo, necessariamente ali é venda ou é compra. O banco ele passa por momentos. E se passa por momentos, pode ser um momento melhor, um momento pior. O mais importante é você entender os fundamentos, tá? É você entender os fundamentos do banco. Dito isso, a gente vai entender o que está acontecendo com os fundamentos do Banco do Brasil. Por isso, para entender os fundamentos, eu precisei explicar todos esses termos para vocês. E aqui, eu já adianto logo, essa aqui não vai ser uma análise tão simples quanto a que você geralmente encontra no YouTube. Ela vai ser uma análise mais aprofundada. Você está vendo que eu destrinchei termo por termo para a gente fazer uma análise completa do Banco do Brasil. E eu entendo que só realmente ali quem tiver muito disposto a aprender a como fazer uma análise completa de banco vai ficar nesse vídeo até o final. De qualquer forma, se você estiver gostando do vídeo até aqui, não perde tempo. Deixa o like e se inscreve no canal, porque é muito importante para saber que vocês estão gostando e que eu traga mais conteúdo como esse, porque dá um trabalho muito grande para produzir esse tipo de conteúdo todo mastigado para vocês, para fazer toda a análise e entregar aqui já tudo mastigado. Então, fortalece, deixa aquele like, se inscreve no canal, não custa nada e vai me ajudar bastante, tá? Então, sem mais delongas, vamos continuar. E aí, chegando no Banco do Brasil. Então, a gente tem esse videocast aqui, tá muito legal, por sinal, pra gente entender um pouquinho do que o banco tá passando, dos comentários, tá? É bem legal pra você assistir, certo? E o que eu quero trazer para vocês é a apresentação aqui do segundo trimestre, tá? Basicamente, ele trouxe alguns números aqui, mas de antemão aqui a gente já consegue ver que o lucro líquido ajustado caiu 48%, teve um aumento no custo do crédito, lembra que a gente viu lá? Custo do crédito, ó. Então, temos um resuminho aqui, ó, custo do crédito, que quer dizer quanto o banco separa para cobrir calotes, tá? Dinheiro que ele pode não receber. Então, note que se teve aumento do custo do crédito, é uma coisa que é pior. Melhorou um pouquinho a margem financeira bruta, isso aqui é uma coisa positiva. Receita de prestação de serviço aumentando, isso é uma coisa boa, que é aquela receita ali de cartão, de conta, de anuidade, etc. Despesa administrativa aumentou, mas aumentou relativamente pouco, que é aquela despesa com funcionário, com tecnologia, tal. Então, aumentou pouco, ótimo. E aí, a gente tem carteira de crédito expandida, tamanho da carteira do banco, do quanto de valor tem de carteira, e o índice de capital principal, que a gente já comenta sobre ele, beleza? E aí, basicamente, teve a apresentação do resultado do Banco do Brasil, e um dos pontos que foi bastante comentado na apresentação é que o agro piorou bastante, né, o resultado do Banco do Brasil. Não à toa que isso aqui já vem acontecendo desde o primeiro trimestre. Se a gente parar para ver, o lucro líquido do Banco do Brasil estava na casa dos 8 bi de valor, tá? Então a gente vê que trimestre a trimestre ali batendo 8, 8,7, 8,8, 8,9, quase chegando ali a 9 bi de lucro. E do nada, no primeiro tri caiu para 4 e agora caiu para 3. Teve até uma variação ali, ó, 15% aproximadamente, né? Bem próximos 15. Note que se somar o primeiro com o segundo tri, esses 4 com 3 vai dar 7,6 bi. Somar 2 trimestres desse ano não tá dando o que deu em um trimestre só do ano passado. Então note que foi um resultado muito mais fraco. E que a gente vai entender do porquê o resultado veio muito mais fraco. Então o primeiro ponto que eles deixaram claro é que o maior problema do momento do Banco do Brasil está sendo o agro. Como a gente já bem sabe aqui, o agro tem uma relevância muito grande na carteira de crédito do Banco do Brasil. Então, de toda a carteira de crédito do banco, o agro tem um percentual bastante significativo. E aí, se o agro começa a ir mal, começa a dar calote, dar inadimplência, o que acontece é que o banco de fato vai mal. Então, ele já começa a destrinchar um pouquinho aqui do agro, tá? O que é que ele mostra pra gente? Primeiro, ele está mostrando aqui o aumento da Selic, tá? Então, esse aumento da Selic foi comentado na reunião e, de fato, que isso realmente prejudica bastante ali o
o setor, qualquer setor da economia na verdade, né? Porque se você tem ali que um cara ele comprou um trator, que ele comprou uma fazenda, arrendou alguma coisa, pegou um financiamento, tal, etc, um empréstimo, e aí ele tá pagando ali a dívida dele. Só que com os juros mais altos, a economia não roda tão bem. E aí pode acabar faltando dinheiro, pode acabar ali que basicamente ele entra em recuperação judicial. Então os juros mais altos afetam bastante a economia. Depois ele mostra o preço da soja, tá? A soja tem uma relevância significativa na carteira do Banco do Brasil. E aí o que é que acontece? O preço da soja está caindo. Os fazendeiros, salvo engano, que tem soja na sua carteira, tem ali uma porcentagem significativa na carteira do banco. E aí se o preço da soja está caindo, o banco receita menos, tem os mesmos gastos, e aí volta para aquela história da inadimplência, tá? E aí basicamente a gente também pode ver que a carteira de agro do banco cresceu bastante, ó, mas foi um crédito sem qualidade. Ou seja, deu crédito, disponibilizou crédito na praça, emprestou pro pessoal, mas um crédito sem qualidade, tá? E aí ele mostra também os eventos que aconteceram. Então a gente teve pandemia, guerra da Ucrânia e Rússia, seca e enchente no Rio Grande do Sul, e aí ele espera, né? Espera-se neutralidade climática, melhor produtividade esperada, tá? Então a expectativa é que daqui para frente tem uma melhora. Outro ponto também, que aproximadamente ele coloca aqui, ó, 20 mil clientes que eles têm, basicamente, né? Tá na inadimplência. A maior parte deles estão ali sem recuperação judicial. Tem uma pequena parte aqui, 2 bi em recuperação judicial, que isso aqui não é nada bom, porque dificilmente o banco vai conseguir cobrar para receber. Então isso aqui é quase que um dinheiro perdido, tá? E aí, 74% desses 20 mil clientes, tá? Nunca tinham ficado inadimplentes até 2023. E de lá para cá ficou. Então, a gente mostra que boa parte da carteira começou a ficar inadimplente e aí já era. A maior parte da inadimplência está sendo ali na região centro-oeste e sul e 50% da elevação em soja, milho e bovinocultura. A gente também pode até ver ali se as taxas, né, a nova taxação não está impactando também nesses mercados, tá? Salvo engano, a parte de bovinos vão ser taxadas pelaquela questão do Trump, tá? E aí, para completar, a gente tem aqui embaixo que tem 5,4 bilhões em recuperação judicial que o banco já teve que prever ali, que provavelmente não vai receber nem tão cedo, tá? Então, esses são alguns números que já começam a mostrar do porquê o banco não está indo tão bem. Aí ele fala das micro, pequenas e médias empresas, que foi afetada pela taxa de juros, 15%, que a Selic projetada era 10, 10,5 era projetada, tá em 15, né? Subiu bastante. Teve mais uma vez também um aumento na carteira de crédito, mas crédito sem qualidade. E aí a gente mostra que basicamente na inadimplência do Banco do Brasil ali, ó, sem a parte da composição das dívidas, 6,1% de inadimplência da MPMS, tá? Então assim, inadimplência realmente alta, tá? Bem alta. Pedro, por que alta? Porque se a gente botar para o resultado que a gente viu, inadimplência 90 dias, ó, naquele conteúdo que eu trouxe para vocês, um valor significativamente bom é abaixo dos 3%. A gente volta lá para o slide, em 6%, é o dobro, tá? Muito maior do que o que a gente já viu estipulado aqui. Aí tem um guidance aqui, já a gente passa pelo guidance, enfim, alavancagem de resultado, IA, blá blá blá, atuação do agro, plano safra, blá blá blá, isso aqui eu não quero ver, é o resultado que aqui me interessa, tá? Então vamos lá. Parte importante do resultado, lucro líquido, a gente já havia falado do lucro dentro da nossa primeira parte desse vídeo, tá? Então o que aconteceu ali no lucro? Primeiro a gente vê que o lucro foi de 9 no trimestre passado, caiu para 3,8, uma queda de 60% de lucro, é coisa, viu? Meu Deus do céu. E de um trimestre para cá caiu 48%. É coisa também, tá? Então o banco vem numa queda bem significativa. Se a gente olha semestre com semestre, caindo ali 40%, valor muito alto, tá? Do banco apresentando o resultado. Retorno sobre o patrimônio líquido, o famoso ROI, né? Basicamente. Lembram que eu disse que um ROI de qualidade para um banco ali, ó, voltando, um banco que um ROI que a gente tem interessante é acima dos 20%. O ROI do Banco do Brasil era nesse patamar, agora tem 8 no trimestre, e se pegar o semestre 12. Então note que é um patamar bem abaixo do que a gente espera como saudável de um banco. Eu também falo no vídeo do Bradesco sobre isso, que o ROI do Bradesco tá ruim, mas tá melhorando, mas tá ruim ainda. Se você não viu o vídeo sobre o Bradesco, sugiro que você venha aqui e assista esse vídeo. Ó, o Bradesco está dando a volta por cima, vale investir, que eu explico basicamente também sobre a questão do ROI do banco, tá? Como é que tá e o que é que tá acontecendo com o Bradesco. E aí eu também fiz o do Itaú, tá? Então vale a pena você conferir os dois vídeos aqui para você entender o resultado, tanto do Itaú quanto do Bradesco, principalmente depois de você estar assistindo esse vídeo com
todos aqueles conceitos que eu passei no começo da aula. Então, por aí a gente já vê o lucro líquido caindo, não está uma coisa muito positiva. A gente só precisa entender do porquê não está um resultado muito bom do Banco do Brasil. Aí aqui está o guidance revisado, mais uma vez, daqui a pouco eu falo do guidance, não vou falar ainda. E aí a gente entra dentro do nosso primeiro indicador, margem financeira bruta, que foi exatamente o mesmo indicador que a gente havia falado lá na nossa apresentação, mais uma vez. Então, voltamos para a apresentação para mostrar. Margem financeira bruta. A diferença entre receita com operação e despesa de captação. Mede o ganho com intermediação financeira. Então, a receita menos despesa. É basicamente isso que a gente está olhando. Então, se a gente olhar a margem financeira bruta, primeiro, a gente vê que a margem com clientes, né? Estou olhando só com clientes, tá? Deu uma leve aumentada de 19 para 23, mas a margem com o mercado deu uma caída. No final do dia, a gente teve ali uma queda de 1,9% na questão da margem total, na margem gerencial de queda. No semestre a semestre caiu 4,6%. E se você olhar o tri passado com esse, dá 4,9% de aumento, tá? Então, note que é uma margem bem flat, sem muita coisa, tá? Então, é bem neutro, tá? E aí, para complementar o ponto, vejam que as despesas financeiras subiram 11,9% e basicamente as receitas 8,5%. Então, a receita subiu mais, mas o que aconteceu é que basicamente as despesas subiram mais que as receitas, tá? Isso não é uma coisa muito boa, tá? Não é de fato uma coisa muito boa mesmo. Mas, de qualquer jeito, né? Se a gente pega a receita que é 53 e abate a despesa, ainda sobra ali 25 bi de margem financeira bruta. No trimestre, a gente tem ali que 11% de receita de aumento, mais despesa 32%. Então, no final do dia, ainda teve uma queda, né, de 4,6% de margem financeira bruta. Isso mostra ali que, basicamente, o banco está ali tendo os gastos maiores com a parte de despesa financeira, tá? Não é algo muito bom. Então, aqui a gente já tem mais outro ponto de análise. Aqui a gente tem o custo do crédito, e aí voltamos mais uma vez para lá para a gente olhar. Se a gente desce, ó, custo do crédito, quanto o banco separa para cobrir calotes, dinheiro ali que ele pode não receber. Então, beleza. Quanto é que o banco está separando para esse dinheiro? Notem que é um valor maior, aumentou 103%, 56%. O banco provisionava 7,8% de custo de crédito, agora está provisionando 15,9%, tá? Então, aumento bem significativo. E note que esse fluxo de perda esperada da carteira, a maior parte é o agronegócio. Então, aqui a gente já começa a ver que o custo do crédito do Banco do Brasil está aumentando, em boa parte devido ao agro, tá? O agro está realmente ali, não está indo nada bem. E aqui a gente tem a carteira de crédito expandida. O que é essa carteira de crédito expandida? É basicamente ali a carteira inteira de crédito do banco, que está batendo ali um tri em ativos. Subiu 11,2% na comparação trimestre a trimestre, né? Mas nada adianta se aumentar o tamanho da sua carteira, ou seja, você emprestar mais crédito para as pessoas, se você tem uma inadimplência alta. Aqui a gente vê que a inadimplência do Banco do Brasil para 90 dias está 4,21%. E eu havia mostrado para vocês anteriormente que um bom valor para a gente ter ali de inadimplência é abaixo de 3%. Então, se um bom valor de referência é abaixo de 3% e os caras estão com 4,21%, só por aí a gente já vê que os caras não estão indo muito bem porque a inadimplência está alta. E o índice de cobertura, pelo menos, está bom, 179, né? O banco consegue cobrir ali, dado do que ele provisionou, 179, né? Mais do que ele realmente está tendo de perda foi o que ele conseguiu provisionar para pagar. Então, índice de cobertura muito bom, tá? E mais outro ponto-chave aqui na carteira de crédito expandida do banco é que a inadimplência de 90 dias, se a gente parar para ver, ó, em junho 24, era 3%, bem naquele patamar que a gente já havia dito. E agora está em 4%, então note que aumentou 1,21% em um ano. Então, por aí a gente já vê que de fato mesmo a inadimplência do banco vem piorando, tá? Tava bom, mas veio piorando no último ano. Aí a gente tem a carteira de pessoa física, dentro da carteira de pessoa física, a inadimplência a gente vê que também está piorando, de 4,81 para 5,59. Então a gente consegue ver que de fato o banco ali está com a inadimplência maior na linha de pessoa física. A gente vê também que o índice de cobertura do banco tá bom, 162, mas a inadimplência não tá das melhores. Quando a gente para ver a questão da PJ, bem parecido, subiu de 3,38 para 4,14, a inadimplência de 90 dias, índice de cobertura bem tranquilo e ali aumentando, tá? Aqui teve um aumento do tamanho da carteira de crédito PJ. Pedro, mas aumentando tanto ali a carteira de crédito, isso não é bom? Não, porque o crédito está sendo sem qualidade. Então, não, tem nada bom. E aí, o
o agro, como a gente já queria chegar, a gente vê que a carteira cresceu 8%, mas a inadimplência era 1,32%. Agora a inadimplência está 3,49%. Se a inadimplência tivesse subido 100%, daria 2,6%. Se isso tivesse subido mais 1,3% também, iria ali para 1,3%, 2,6%, 3,9%. Então, nossa, se a inadimplência tivesse subido 200%, iria para 3,9%. A gente está 3,50%. Então, a inadimplência subiu bastante na carteira do agro, que é exatamente isso que está ali quebrando os resultados do Banco do Brasil. E aqui nessa parte de perda esperada por estágio, é realmente uma coisa nova. E aí eu vi pouca gente comentando isso aqui de uma forma como deveria ser comentado, que é exatamente a 4966, a nova regulamentação do Conselho Monetário Nacional. Vamos falar um pouquinho da 4966, que eu decidi separar aqui para vocês o que é a 4966. Então, basicamente, essa regra da 4966 do Conselho Monetário Nacional é basicamente como se fosse uma nova regra do livro de conta dos bancos. Então, o que é que eles faziam? Antigamente, eles registravam as perdas com empréstimos e financiamentos só quando já eram quase certas, ou seja, o cliente estava inadimplente ou prestes a ficar. Então, o que acontece é que, basicamente, quando ali os empréstimos ou os financiamentos estavam muito próximos de perder, eles registravam isso. Só que agora, com a 4966, eles precisam prever possíveis calotes antes mesmo de acontecer e já reservar dinheiro para isso. Então, essa aqui foi a grande mudança, o grande ponto-chave que realmente impactou o Banco do Brasil. Isso aqui mexeu muito, principalmente como a gente viu que o agro está com um número de inadimplência muito maior. Por isso o banco foi mais afetado do que o Itaú e o Bradesco, porque o Banco do Brasil tem uma carteira agro maior. Então o que acontece é que com a 4966 eles já começam a fazer essa provisão de possíveis calotes antes mesmo de acontecer ou antes mesmo de estar próximo de acontecer, porque antigamente não era. Antigamente o banco só fazia a provisão de que ia perder esse dinheiro quando já estava muito próximo de acontecer. E aí, dentro do nosso termo, voltando aqui, lembra que essa provisão é o que a gente chamou de PDD, provisão para devedores duvidosos, tá? Então, note que antes, como é que fazia? O banco emprestava, se o cliente pagava direitinho, nenhuma reserva extra era feita. Só quando havia sinais claros de calote, tá? O banco registrava uma perda e guardava o dinheiro para cobrir. Então ele tá ali, beleza, o cliente tá pagando direitinho, não tem nenhum problema, nenhuma reserva. O cliente começou a dar o sinal que não vai pagar, tá muito evidente que não vai pagar, provisiona. Bota ali um valor que vai perder, que o cliente não vai pagar, adiciona como uma perda que o banco não vai receber esse dinheiro. Pode ser que ele receba? Pode, mas já provisiona ali a perda. E agora, como é que tá? Agora o banco empresta, tá? E ele já olha para o futuro da hora que ele empresta e se pergunta: e se a economia piorar? E se o cliente não pagar daqui a um ano? Como é que fica? Então, ele tem toda a sua base histórica, ele faz uma modelagem, que a gente chama, e aí, cara, o Banco do Brasil vai ter uma base gigantesca, faz uma modelagem muito grande, faz as projeções econômicas, e aí ele já separa uma quantia agora para o possível calote, tá? Mas, Pedro, e se o cliente estiver pagando tudo direitinho? Tem que ser provisionado do mesmo jeito. Então você tem lá o cliente controle, né? E ele tá lá, é um cliente que ele pode ser, eu já, pelo meu modelo aqui de estudo, eu já vejo que esse cara aqui não vai me pagar. Puta, esse cara aqui não vai me pagar lá na frente, não. Antigamente, eu fazia o quê? Eu não vou provisionar. Ele pegou aqui R$1 milhão comigo para construir, né, um sítio. Né, o cliente controle vai construir um sítio lá na terra dele para plantar soja, enfim, etc. Pegou esse dinheiro. Eu sei que o cara não é um bom cliente, mas enfim, vamos ver. Aí ele vai, tá pagando tudo direitinho, tal. Não preciso fazer projeção. Não faço provisão nenhuma, tá? Mesmo ele sendo um cara bem duvidoso, um cara que provavelmente não vai pagar, mas se ele tá pagando, de boa. Agora, através de um modelo estatístico, eu olho e digo, cara, aí ele tem um histórico que não é muito bom não. Enfim, já vejo que ele pode dar um calote e tal, mas o bicho tá pagando direitinho, todo mês ele tá pagando tal, mas falei, cara, mas o histórico desse cara não é bom, mas ele tá adimplente, não é inadimplente, ele está adimplente, ele tá pagando, tá tudo em dia, mas com a nova 4966, eu preciso olhar e dizer, por mais que ele esteja pagando em dia, o histórico desse cara aqui não é bom, provisiona uma perda, provisiona
provisiona que eu não vou receber, tá? Então, é basicamente isso que aconteceu com a 4966 e por isso que está afetando muito os bancos, tá certo? Por que isso derruba o lucro? Vamos entender? Então, olha só, esse dinheiro reservado, essa provisão para perdas, a PDD, não pode ser usada para investir. Então, esse é um dinheiro que eu provisionei para perda, tem que deixar ali para perda, tá? Eu não posso investir esse dinheiro, não posso emprestar, nem pagar dividendos. Então, fica o dinheiro morto, digamos assim. E aí, quanto maior o risco percebido, maior a provisão. Nota que na apresentação a gente tem os estágios, estágio 1, estágio 2 e estágio 3. Vamos entender os 3 estágios? Olha só, estágio 1, risco inicial, baixa probabilidade de calote. Quem é que entra aí? Cliente que está adimplente, com histórico de pagamento em dia, sem sinal de piora. Boa, o cliente ali está pagando tudo em dia certinho. O que é que o banco faz? Calcula a perda esperada para 12 meses e provisiona esse valor, tá? Já ali, 12 meses de perda e provisiona o valor para 12 meses. Beleza. Isso o cliente adimplente, histórico bom, pagando em dia, sem sinal de piora. A provisão é pequena. Por quê? Porque eu estou fazendo uma provisão só para 12 meses. Pô, uma provisão curta, uma provisão aí, porra, de um ano. Provisão baixa. É como emprestar para o amigo que sempre paga em dia. Você até guarda um pouco, mas acha improvável que o cara não vai pagar, né? Esse cara, beleza, o cara paga sempre em dia. Pô, se aquele atrasa ali, mas pô, o cara sempre paga e tal, etc, né? Já no estágio 2, a gente tem um risco aumentado, estágio de atenção. Por quê? Quem entra aí? Clientes que está adimplente, mas que mostrou sinal de que a capacidade de pagamento piorou. Atraso frequente, problema no setor de atuação, queda de renda. Então, tudo isso faz com que já entre no estágio 2, sinal de alerta. O que é que o banco faz? Ele calcula a perda esperada para todo o prazo do contrato, diferente do primeiro que só fazia 12 meses. No estágio 1, o cara olhava assim e dizia, porra, 12 meses, né, de provisão tal. O cara tá no estágio 1, vou provisionar um ano para frente de calote, né? Se o cara pegou ali 12 milhões, né, eu vou estimar ali, vou estimar que no próximo ano o cara vai me pagar 12 milhões. Então, vou estimar ali uma perda de 12 milhões para 12 meses. Só que no período do contrato são 100 milhões. Mas como o cara tá no estágio 1, eu só provisiono os 12 milhões. Boa, fechou. Se o cara tá no estágio 2, eu não vou provisionar só os 12. Eu vou provisionar os 100 milhões. Aí o negócio começa a ficar pior, porque eu vou provisionar o contrato inteiro do cara, né? Já fica pior. Impacto é uma provisão média, tá? Porque o risco já é maior. É como você emprestar para o teu amigo que começou a atrasar ou perdeu parte da renda. Assim, porra, o cara perdeu parte da renda, tá me devendo dinheiro, porra, vou esperar que em algum momento vai ter um problema, né? Problema maior, porque, porra, o cara perdeu parte da renda, né? Então, eu já sei que não vai vir uma coisa tão certa quanto estava vindo. E no estágio 3, aí já tá numa alta probabilidade de calote, tá? É o que a gente chama de perda creditícia. Quem é que entra? Cliente que tá inadimplente, isso aí já não tá pagando, ou com altíssimo risco de não pagar. Esse aqui a gente já olha e está morto, né? Esse aí já tem nem o que fazer mais. O que é que o banco faz? Ele considera que a perda é provável, provisiona basicamente quase todo o valor devido, tá? Quase todo o valor devido. Então, qual é a diferença ali, tá? Do 2 para o 3 é que ele calcula a perda esperada, tá? Ele vai, daquele valor que ele emprestou, ele estima que uma parte ali ele não vai receber. Depois estimou que uma parte ele não vai receber. No 3, ele considerou que basicamente tudo que o cara pegou emprestado ele não vai pagar. Tem essa diferença, né? É diferente você provisionar, tá? Uma parte desse cara, disso aqui que o cara pagou emprestado, que o cara pegou emprestado, de 100 milhões que ele pagou emprestado, eu estimo que uns 10% aqui eu não vou receber. Eu estou provisionando isso, tá? Provisionei que eu não vou receber, tá? No estágio 3, não, pô, pegou 100 milhões, pagou 30, mas tem 70 devido, tá? Desse 70 devido, eu estimo que uns 10% eu não vou receber, 7 milhões, né? Mas como ele está no estágio 3, eu já estimo que, porra, os 70 milhões inteiros eu já não vou receber. No outro, não. No estágio 2, eu digo, cara, tá me devendo quanto? Não, o cara tá me devendo ali 70 milhões. Eu estimo ali, né, uma perda de 10% de 7 milhões. Então, basicamente, se é 7 milhões até o final do período, beleza, calcula aqui 7 milhões e pronto, tá? E se fosse no estágio 1, tá bom, desses 7 milhões aqui, quanto é que ele iria me pagar em um ano? 1,5 milhão. Então, no estágio 1, eu calculo 1,5 milhão, que é o que ele iria me pagar de juros em 12 meses. No estágio 2, não, tá? Vou até mostrar para vocês verem como é que vai ficar fácil isso aqui, ó. Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui essa planilha para vocês entenderem, ó. Então aqui, ó, no estágio 1, vamos dizer ali que o cara pegou ali, né, então, o valor devido, o cara pegou ali, ó, 100 milhões, tá? 100 milhões é o valor devido do cara, certo? E aí, basicamente, temos o estágio 1, temos o estágio 2 e aqui nós temos o estágio 3.
tá? É basicamente isso. E aí vamos dizer que desses 100 milhões aqui que o cara enfim, para pagar, em um ano ele vai ali, cara, o cara tá devendo aí em um ano, vai ser 3 milhões. Então, se em um ano ele vai me pagar esses 3 milhões, no estágio 1 eu calculo ali 3 milhões. É isso, ó, 3 milhões ali feito. E aí no estágio 2 como é que fica? Desses 100 milhões que o cara pegou emprestado, no meu modelo matemático aqui do banco, eu disse, cara, de 100 milhões que eu emprestei pro cara aqui, o senhor controle, cara, eu já estimo aqui que, porra, pelo menos ali uns 15 milhões esse cara não vai me pagar, tá? Eu estimo que esses 15 milhões esse cara não vai me pagar. Pedro, por quê? Não, porque pelo meu modelo de crédito, histórico do cara aqui, 15 milhões ele não vai me pagar, tá? Então, nota aqui no estágio 2, tá? O cliente, ele tá adimplente, ele tá pagando, mas ele já mostra aquela situação de piora. Então, eu calculo perda esperada para todo o prazo do contrato, não só os 12 meses. Se todo o prazo do período estava estimando 15 milhões, eu já venho aqui e já coloco, ó, os 15 milhões. Beleza, né? Todo o prazo. E no estágio 3? No estágio 3 ali, enfim, o cara já fez os pagamentos, passou tal. No estágio 3 o cara ficou, dos 100 milhões que ele pegou emprestado, ele já pagou 30 milhões, por exemplo. Então, tá faltando 70. O que é que eu faço? Eu venho aqui e digo, cara, se tá faltando 70 milhões ainda para pagar, o cara tá no estágio 3, irmão, já provisiona 70 milhões aqui, tá? O cara tá devendo 70 milhões e já provisiona tudo, tá? Provisiona a dívida inteira do cara, não é nem só o valor de PDD. É mais ou menos aqui. Então, basicamente desse jeito aqui, esses 3 estágios. Pedro, por que você está explicando isso? Porque, como eu disse, para você entender a apresentação, porque para você entender o resultado do banco, você tem que entender isso. Olha só, né, dentro da carteira de crédito, tá? A gente tem que basicamente na carteira de crédito, certo? O banco ali no estágio 3, ele tem uma cobertura de 70% toda a carteira do estágio 3, se é aquele pior dos piores, como a gente viu. E ali da carteira inteira de crédito, do saldo da carteira, a perda esperada é de 65. 34,6% do saldo das operações no estágio 3 estão adimplentes. Então veja aqui, olha só que legal. De 30, que legal, né? O cara, estágio 3, que legal. Mas enfim, desses 90 aqui, tá? Bilhões que a gente tem, nota o seguinte, 34% tá adimplente, pô, tá pagando em dia, não tem nenhum problema. O cara tá no estágio 3, mas o cara tá adimplente, o cara tá pagando. Pedro, mas se o cara tá pagando, eu vou provisionar? Com a 4966 vai ter que provisionar, tá? Vai ter que provisionar. É exatamente aqui onde mora o grande perigo, tá? O grande problema do Banco do Brasil com a 4966, certo? Então, foi basicamente isso aqui que aconteceu, tá? E aí, agora que o banco tem que provisionar mais perdas, o resultado é pior. Pedro, por quê? Se a gente entra aqui, ó, dentro do resultado do Banco do Brasil, deixa eu pegar aqui um anual, notem que o banco, ele até receita bem, pô. A receita do banco tá até crescendo, a receita de intermediação financeira crescendo. Mas, pô, por que o lucro tá caindo tanto? Deixa eu colocar aqui no trimestral para ficar até mais claro. Se a gente para ver, o banco, 60, 80, 71, 77. A receita não está tão pior. Está receitando bem. Mas como é que o lucro caiu tanto para 4,3 bi? Porque note que aqui a gente provisionava 9, 10 bi. Agora, 8 bi, 4 bi de perdas. Agora a gente está provisionando 16 bi. Aí essa provisão maior de perdas faz com que, de fato, ali o banco tenha um lucro menor. Tá? Bem menor. E não à toa que se a gente pega o quanto o banco tem de provisão de perda, ele espera que ele não vai receber e divide isso pelo lucro, 210%. Tá? É muito alto. O banco ali está provisionando basicamente 2 vezes mais perdas do que ele está tendo de lucro. E como a gente viu no nosso roteirinho aqui, ó, PDD lucro, abaixo de 60% é bom, de 70 a 100 atenção, acima de 100 alerta. O banco está com PDD lucro de 210. É muito alto. Se a gente dar uma olhadinha aqui no Itaú, 76%, tá? O Itaú veio ficar com 200, tá ali na pandemia. Agora, tá? Agora, o cara tá com 76, tá ótimo. Se a gente olhar o Bradescão da massa, ó o Bradesco como tá. Mal. Aí, por que tá mal? Pô, assista aquele vídeo lá que tem tudo, tá? Entra aqui e assiste o vídeo que você entende o porquê tá desse jeito. Mas voltando, tá? Essa aqui é a 4966. E aí, seguindo aqui na apresentação, que já tá quase no final, quando a gente olha de receita de prestação de serviço e despesa administrativa, tá? A gente vê que, basicamente, o banco está quase flat com receita de prestação de serviço, conta, unidade, tarifa, como a gente viu. Índice de eficiência do banco,
está em 27%, um valor muito bom, como eu já havia mostrado também para vocês. O índice de eficiência bom, cadê, ó, aqui em cima, excelente, ó, 27 abaixo dos 35, pô, tá ótimo, tá? Show de bola. Despesa administrativa crescendo um pouquinho e tal, beleza, bem tranquilo. Basileia do banco, 14% acima do esperado, certo? Então assim, cara, vocês veem que Basileia do banco tá ok, vocês veem que índice de eficiência tá bom, tal. Você vê, consequentemente, o ROI do banco tá pior, tá? O banco tá com ROI de 13% agora. A gente até viu lá logo no começo da apresentação que o ROI do banco caiu para 8, né, no trimestre. Na comparação do semestre tá 12. Mas assim, o ROI não tá bom. A gente vê que a inadimplência tá alta, principalmente o agro. Teve essa mudança da 4966. A inadimplência de 90 dias não tá bom. Então assim, a gente vê que o banco também sofreu uma piora, principalmente da carteira do agro, tá? E aí, o que a gente espera do BB? Esse aqui foi alguns comentários do CFO que ele colocou do que se espera do banco. Então, ó, esse resultado sofreu principalmente por conta do aumento da inadimplência da carteira rural, foi o grande agressor, a gente já havia falado isso. Foram mais de 7 bi de provisão que nós tivemos que considerar na carteira para o segundo trimestre de 2025. Beleza. E também um avanço na inadimplência no segmento micro e pequenas empresas, que a gente também falou sobre isso, principalmente na carteira de reestruturadas e negociadas. Ok. Gostaria de reforçar aqui, até deixei marcado para vocês verem, que vai ser um ano de ajuste do nosso resultado para preparar um banco para sua retomada de resultados crescentes sustentáveis em 2026. O que é que você espera do Banco do Brasil em 2025? É que não vai ter melhora. Tá? Vai retomar ali e tal, mas não vai decolar, né? Na melhora que eu digo, não vai estar num patamar anterior a esse problema ainda esse ano. Só a partir do próximo, tá? Que começa a melhorar. Esse ano vai tentar voltar para o eixo. Mas estamos sendo mais seletivos na carteira agro em função do aumento da inadimplência. Muita gente decretando recuperação judicial, né? Como a gente viu. Por outro lado, nós estamos ampliando a expectativa de crescimento, principalmente no segmento de pessoa física, que é onde a gente tem e consegue trazer um pouco mais de rentabilidade, com risco de crédito mais controlado. E aqui o enfoque é basicamente linha de consignado, público ou privado. Então o banco vai focar a partir de agora mais ali em empréstimos para pessoa física consignadas. Pedro, não sei o que é um consignado. Já sabia que você ia perguntar isso e deixei aqui explicado. Consignado é um tipo de empréstimo que a parcela é descontada diretamente da folha de pagamento ou do benefício do cliente. Por isso tem um risco de inadimplência menor e os juros também são mais baixos. Então, aqui, quando você recebe o teu salário, se você é um servidor público, o teu salário já vem descontado do teu empréstimo. Então não tem o risco do banco não receber, porque já bate logo do teu salário. É diferente do empréstimo normal, que você pode simplesmente gastar seu dinheiro todo e não pagar. Nesse não. No consignado já bate ali do teu salário e já era. Não tem como não pagar. O banco é o primeiro a receber. Tá? Então, é basicamente isso aqui que a gente tem para o que esperar do banco. E aqui, para a gente finalizar, olhando o guidance, aqui ó, se a gente vê, eles tinham parado o guidance, né? Então eles tinham tirado, estava em revisão, e agora, tá? Eles estão trazendo novo guidance. Então, ó, carteira de crédito entre 3% e 6%, agronegócio 3,6%, beleza? Enfim, 0,3% e pessoa física 7,10%, né? Então, ok, bem tranquilo, tá em linha. Carteira sustentável, a gente olha isso aqui, margem financeira. Para o ano eles esperam 102 e 105, certo? Já fizeram 48, se a gente duplica isso aqui, se um semestre fez 48, vai se arredondar para 50, um ano vai dar o 100, né? Vai ficar com o que eles esperam. Custo do crédito aumentou, isso aqui não é bom, né? Então, enfim, custo do crédito vai ali para uns 53, 56, um custo de crédito alto. Esse é de prestação de serviço manteiro, que não tem impacto nenhum, né? O agro não impacta tanto assim nessa receita de prestação de serviço, uma coisa não tem a ver com a outra. Despesa administrativa também, né? Eles falaram muito no call, falando assim, cara, poderia simplesmente demitir mais gente, fechar a agência para cortar gasto? Poderia. Mas aí não está resolvendo o problema, porque o problema não está no povo, né? Pelo contrário, precisa do povo trabalhando para fechar mais empréstimo, mais negócio e tal. Então, receita de prestação de serviço e despesa administrativa não tem nada a ver com o problema, por isso que manteram guidance, tá? E o lucro líquido ajustado estão ali esperando de 21 a 25, tá? Basicamente de bi de lucro. E aí, para a gente fechar, né, a última pergunta que a gente tinha aberto era ali basicamente a projeção de dividend yield. Então, o banco está esperando ali aproximadamente um lucro de 21 bilhões. Tá? Ações em circulação que o banco tem são 5,7 bilhões. Tá?
cotação atual do Banco do Brasil, quando eu gravo esse vídeo, está 20,65 e eles mudaram a política de payout, né, que estava ali, se eu não me engano, 45,50 de payout, mudaram para 30%, vão distribuir menos dividendos e faz total sentido. Reduz o payout porque não está com o mesmo nível de lucro, tá? Então faz total sentido mesmo reduzir o payout. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Então a gente tem que basicamente o banco pretende distribuir no ano, né, 6,3 bilhões, tá? E aí quanto é que isso aqui vai dar por ação? Então a gente vai pegar o lucro e vai dividir dividendo por ação. Então, se a gente para ver, ó, basicamente ali, se eu divido esses 6,3 que o banco está pretendendo distribuir pelo número de ações em circulação, a gente fica ali com um dividend yield de 1,10, tá? Então, a gente fica com um dividendo por ação de 1,10. Então, o banco pretende distribuir 1,10, tá? Deixa eu até marcar aqui, mas 1,10 por ação. É o que ele pretende distribuir de dividendos. Isso vai dar um dividend yield de 1,1 dividido pelo preço, na casa ali dos 5,32, tá? Basicamente, essa média de dividend yield esperada é basicamente esse dividend yield médio que o Banco do Brasil tende a pagar no ano 2025. Isso porque as cotações subiram, né, depois do resultado. Se a gente vê antes de sair o resultado, as cotações estavam R$19 aproximadamente, tá? E aí, se a gente troca o preço da ação de 20,65 pelos 19, o dividend yield ali iria para 5,70, tá? Mais 5,32. E se o banco conseguir um bom resultado e atingir os 25 bilhões, certo? Aí a gente sai de 21 para 25 e aí o dividend yield ali vai para 6,34, tá? Se ele conseguir atingir a banda superior. Então, a gente espera que basicamente o dividend yield do Banco do Brasil fique ali entre 5,32 e 6,34. Lembrando que tem algumas variações aqui, pô, se pagar JCP, tem a questão do imposto, já recebe menos, enfim, tem algumas nuances aqui no meio do caminho, tá? Mas uma média nessa casa ali entre 5, 6 e pouco, tá? Que o banco vai estar pagando de dividend yield, tá? É um dividend yield mais baixo, mas faz total sentido, dado que, vamos ver quanto é que ele paga hoje, dado o momento dele, né? Então, se a gente olhar para ver o dividend yield do banco, Proventos, tá 4,7, pô. Tá até mais baixo do que eu tava falando, né? Pô, tá 4,7 ali, né? Os caras estão pagando 4,7, tá quase na média, bem... Na verdade, isso aqui é Bradesco, né? Tô trocando aqui as bolas. É Banco do Brasil, porque eu tava achando baixo, né? Não, mas não tá muito diferente não, né? Tá pagando 5,9, A projeção vai ficar exatamente ali onde eu falei, tá? Não vai mudar muito não, né? A projeção tá bem limpa, tá? Ó, 5,9, eu estimei aqui 6,4 a 5,32, fica bem limpo, o que eu tô imaginando aqui, tá? Média de dividend yield nos últimos 5 anos é 5,2, não vai mudar tanta coisa assim não, tá? Isso analisando pelo Fundamentei, que eu particularmente prefiro. Pelo Status Invest, os caras estão cotando aqui 11% de dividend yield nos últimos 12 meses, né? Só que você fazer essa análise aqui é uma porcaria, né? Porque você tá projetando aqui os dividendos de 2024, que era com um payout maior, né? Então, fazer essa análise por aqui realmente não é uma coisa muito boa a ser feita, né? Você vê que a média é 5, os caras estão contabilizando 11. Aí, particularmente, eu não gosto, tá? Para mim faz muito mais sentido olhar como esteja sendo feito aqui. Payout de 43 dos caras, porra, o payout vai para 30%, dividendo por ação vai cair, vai de 1,20 ainda vai cair mais, vai para 1,10, como a gente já viu. Mas é isso, a projeção do Banco do Brasil de dividend yield vai ficar essa, né, de 5,32 até 6,30, vai variar entre 5% e 6%. Essa questão de imposto, vai pagar JCP, como eu havia dito, mas vai ser basicamente essa média aí que o Banco do Brasil vai pagar em dividendos, tá? Esse é o novo dividendo do Banco do Brasil, né? Mas é o que eu digo, esqueça esse dividendos, foque em investir em bons ativos por longo prazo, que realmente isso aqui traz mais retorno. Quanto às cotações do Banco do Brasil, o que eu digo para vocês Pedro, mas subiu tal, por que a cotação do Banco do Brasil subiu, né, quando saiu o resultado? Se está subindo é porque tem mais gente comprando do que vendendo. A matemática é essa, tá? Se sobe, mais gente compra do que vende. Agora, por quê? O que eu posso dizer para você é que, basicamente, quando o mercado veio aquele primeiro resultado, ele já estimava o resultado seguinte. Não à toa que o banco chegou a cair 40%, tá? E aí, ao meu ver, essa queda de 40% já é mais do que o suficiente para compensar esse resultado do banco. Tá, caiu 40%. Isso porque o banco está negociando quantas vezes o preço-lucro aí? 7 vezes o preço-lucro. Então, bem baixo. Então, assim, o que acontece? Por que subiu? Porque eu acho que, ao meu ver, o mercado já estava esperando isso. Já estava precificado. Então, quando saiu o resultado, o mercado disse, cara, é isso aí, eu estava esperando mesmo. Os analistas já esperavam isso, então o que tinha de cair já caiu. E agora o pessoal está dizendo, tá bom, isso aqui não passa,
a minha projeção era essa, veio em linha com a projeção, então a tendência é que melhore. Aí todo mundo volta a comprar, tá? Então, ao meu ver, o motivo foi esse, né? O valor negociado foi bem alto, vocês podem ver aqui essa barrinha verde. Então, mais gente comprando do que vendendo. Mas, ao meu ver também, como eu disse, porque isso aqui já estava precificado, o mercado já esperava, tá? Por isso que agora, quando saiu o resultado, o preço aumentou. Beleza? Então, Banco do Brasil foi isso. Você vê assim que não tem nenhuma deteriorada em fundamentos ali e tal. Continua sendo no banco. Você vê que normalmente eu falei de Lula, de Haddad, de CEO, cara, eu trabalho com dados, né? É você analisar da maneira correta. É uma análise muito completa. Esse vídeo ficou muito mais extenso do que o usual, mas como eu disse, para vocês entenderem um passo a passo de como, tá? Você analisa um banco da forma correta, entendendo passo a passo e puxando na prática com vocês. Tá? Ponto. Espero que vocês tenham gostado. Uma análise completaça do banco, de como você analisa o Banco do Brasil, fazendo projeção de dividend yield, do que esperar do banco, explicando a resolução 4966, enfim, muito completo. Deixa o like, se inscreve no canal. Essa análise aqui eu sei que vai ser para pouquíssimas pessoas que vão chegar até o final, mas quem chegou até aqui, deixa o like, se inscreve no canal. Se você chegou aqui, eu tenho certeza que você está realmente ali muito focado em querer aprender a investir, a realmente colher bons resultados. Se chegou até aqui, comenta aqui embaixo longo prazo, tá? Eu quero ver quantas pessoas chegaram aqui no final do vídeo, nessa parte de realmente pegar toda a trilha desse conteúdo aprofundado, tá? Bota aqui embaixo, longo prazo. E aí, se você quiser aprender a fazer toda essa análise dentro do IZT, como eu estou mostrando aqui para vocês, no módulo 5, a gente tem análise de ações do Brasil, fundos imobiliários, estoques, REITs. Então, ó, toda análise de ativos no Brasil e no exterior, aqui dentro do IZT você tem acesso, que é a nossa escola de investimentos, que eu te ensino a investir em 8 semanas. Se não aprender a investir em 8 semanas, a fazer isso aqui, eu devolvo 100% do seu dinheiro, tá? É um compromisso que eu firmo com todos os meus alunos. Então, em todo passo a passo que você precisar, tá? Aqui dentro do IZT a gente tem disponível. Então, como eu disse, várias empresas, Equatorial, Terreno, Chipotle. Cara, tem várias empresas aqui, ó. Itaú, Marco Polo, Ipera, Kepler, enfim. Você aprender todo passo a passo na prática, junto comigo, eu guiando, pegando a sua mão, ponto por ponto, do que você precisa fazer para escolher um bom ativo para sua carteira. Beleza? Link na descrição aqui para você ter acesso ao IZT. Então, foi isso pro vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É só o começo. Até o próximo vídeo.